Glória a Deus. Mateus 24, 24, verso 35, diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão no trabalho, ou trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a presença do Teu Espírito Santo agora, para que nós possamos, ó Deus querido, discorrer pela Tua palavra. Hoje mais leitura do que explanação ou explicação da Tua palavra, porque é uma palavra que só de ler já podemos entender. E agora, Senhor, apenas alguns comentários para que fique mais claro. Então, que na ajuda do Teu Espírito Santo eu possa caminhar e a igreja possa entender, para que nós possamos estar prontos para o grande dia do arrebatamento da igreja. E assim declaramos em nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Aleluia. Ai, ai. Jurei achar o trem aqui agora. Pronto, achei. Aleluia, glória a Deus. Queridos, deixa eu falar para vocês a respeito de tudo que nós lemos. Jesus, ele afirma algo que nós precisamos prestar atenção: passará o céu e passará a terra, e a única coisa que não vai passar, qual que é? A palavra dele. Ou seja, tudo o que ele disse está se cumprindo. Amém, amados? E aí eu quero pegar com vocês uma outra palavra que eu falei para você que eu vou comentar menos e ler mais. Eu quero comentar com você outra palavra aí, ainda em Mateus 24, verso 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Meu Deus. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será o glória. Amados, nós estamos vendo que a ciência, ela se multiplicou. Eu não sei se você sabe, tem um creme dental, e do lado direito dele, assim, no meio do tubo, está escrito Mint, M-I-N-T, mudo. Ali a quantidade de chumbo, a quantidade de não sei do que, de cloreto, não sei das quantas, é muito grande. E o Ministério da Saúde, é só levantar a mão aí quem falou que quer o envelope, que o Natalino já está ali com os envelopes, já pegou, aqueles que não pegou. Então note bem, e aí o Ministério da Saúde entrou contra a fábrica da Colgate e derrubaram. Eles conseguiram parar a produção daquele creme dental, mas eles conseguiram derrubar. Por quê? Porque não é só a questão da Colgate fabricar, a questão é que é uma visão global. Amém, amado? E qual é a intenção deles? Eu mandei alguns vídeos para algumas pessoas, talvez você não assistiu.
E o cientista dizendo: nós temos que injetar nas veias das crianças, e fala lá o nome, fala os metais, para que morram mais cedo. Nós temos que fazer com que a população adoeça e morra rápido. Nós temos que também fazer outro programa, que é enfiar metal no sangue dessas pessoas, que vai para o cérebro, e através disso tudo eles vão ficando meio que abobalhados, e nós vamos ter o controle. Ou seja, eles oferecem para vocês, mas para eles não. Não é verdade? Então, eles são a elite que ficam isentos de tudo isso. Pergunta se os da elite tomaram a vacina do Covid-19. Eu quero perguntar aqui, quem tomou a vacina do Covid-19 teve efeitos colaterais? Teve alguém? Teve, glória a Deus também, eu dou glória que você está de pé. Mas, qual foi a intenção? É um primeiro teste que eles fizeram, para que eles pudessem ter o controle da nação. A ciência aumentou, o amor se esfriou, eles não querem nem saber da tua vida. E muitos entre nós também não querem saber. Escuta, se vai sair agora, que a programação é essa, até 2030, tem que sair uma pandemia, é certa que ela vai vir. Escuta, estou falando para vocês, é certa que ela vai vir. E essa que vai vir agora será muito, muito, muito pior do que a Covid-19. Então ela vai vir para desestabilizar a humanidade. Pastor, você está botando medo na gente. Não, eu quero preparar você, em nome de Jesus. Eu conheço pessoas. É a Maria Canete, né? O seu esposo parece que teve um problema sério depois da vacina. Trombose, né? Teve problemas sérios de saúde. Pessoas que estão morrendo de infarto. Pessoas que desenvolveram doenças que nunca tinham no seu corpo. Tudo por conta do quê? Da vacina do Covid-19. E se ficasse sabendo que você não ia tomar, o vizinho já ligava lá para o departamento da saúde: ó, fulano não quer tomar não, eu não vou correr risco, porque ela está perto de mim aqui. Cadê o amor? Cadê a compreensão? Cadê os direitos? Não, não tem mais. Nós não temos mais direitos nenhum. Eu falei para vocês que nós já estamos em um país que não tem mais democracia. No entanto, que você viu agora a eleição do Senado, preparando lá a Câmara dos Deputados para a anistia dos presos que estão presos inocentes. E qual foi o comentário do STF? Falando que quem manda é eles, mesmo que aprove lá a anistia, eles não vão anistiar ninguém. Então quem é que está no comando? O comunismo. Talvez você está iludido ainda, achando que nós estamos num país de liberdade. Não, não estamos mais. Acabou a liberdade brasileira, acabou a liberdade praticamente do mundo. Estamos sendo enquadrados em um sistema, em uma matrix, em que todos nós estaremos à mercê deles. A única maneira de não estarmos à mercê deles é aquele que ficar firme até o fim para ser salvo. Louvado seja Deus. Quando eu comecei a anunciar aqui na época lá da pandemia 2020, eu falava: não fique em casa, vem para a igreja. Começaram a me perseguir aqui. Começaram a mandar o pessoal da saúde aqui, começaram a vir fiscal em cima de mim, um atrás do outro. E aí a gente se escondeu onde? Lá na Fazenda Soledade. Vamos fazer culto lá. Todo domingo a gente ia para os cultos lá e lotava aquele lugar. Eu acho que a pandemia tem que voltar mesmo, porque na pandemia o povão tinha mais fé e vinha tudo para a igreja. Ô glória! Volta a pandemia, volta tudo para Jesus. Ô glória! Então, queridos, presta atenção, nós íamos esconder lá na fazenda, fazer culto lá na fazenda, e o povão ia tudo para lá, de carona, de moto, de bicicleta, o povão dava um jeito, mas que ia. E aí eu fui argumentado por um pastor, falou assim: você é maluco? O povo está falando para não ter culto, você está falando para não ficar em casa, eles estão mandando ficar em casa, você está falando para não ficar em casa. Eu falei: gente, o sistema não vai escravizar a minha mente, o sistema não vai escravizar as minhas liberdades mentais. Então eu preciso estar firme em Cristo e sabendo em quem tenho crido, para que Ele me livre, para que Ele me dê sustentação nessa fase ruim.
Eu costumo dizer algo para vocês e vou repetir hoje: se eu não servir para ser seu exemplo de fé, então o que eu estou fazendo aqui nesse altar? Se eu não servir para ser seu exemplo de fé, o que eu estou fazendo pregando para você? Pregando mentiras? Não, eu não posso falar mentira. Eu sei que hoje tem muito evangelho falsificado, que é facilitado. Pessoas que estão pregando que não importa a maneira que você está, que não importa a maneira que você vive lá fora, que Deus te ama do mesmo jeito que você foi uma vez salvo, aceitou Jesus, foi salvo, para sempre salvo. Mentira, não acredite nisso, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amados, eu sinto muito. Não sinto não. Eu prefiro agradar a Deus e obedecer a Deus do que a lei dos homens. Eu prefiro pregar a verdade a você e você sair daqui meio, sabe, cara fechada comigo, até pensando em não voltar mais aqui. Porque isso tem acontecido. Todos comentam: pastor, é muito duro. Eu duro? É só você ler. Aí você pergunta para você mesmo: é o pastor ou é a palavra de Deus que me pega? Mas aqueles que não querem serem salvos abandonam a realidade, vai para o evangelho mais fácil, vai para a facilidade. E a facilidade não vai salvar ninguém. Amém, amados? A facilidade não vai salvar ninguém. Então eu quero que você coloque para nós aí, por favor, Daniel capítulo 12. Diga comigo aqui: 600 anos foi o tempo em que Daniel viveu antes de Jesus. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado onde? Inscrito no livro, fala assim: o livro da vida está na mão de Deus. E quem é que tem o direito de ser inscrito nesse livro? Aqueles que nascem de novo. Evangelho de João 3:3, você vai lendo ali, você vai ver. Nascer de novo significa ser nova, criar. Então nasce de novo alguém que continua nas mesmas práticas do pecado? Então por que a gente quer que Deus se enquadre no nosso sistema e não nós do sistema dele? Por que Deus, nós queremos que Deus respeite nossas ideias, nossos princípios de vida, e Ele mesmo se anula nos princípios dele? Não, jamais. O que está escrito, para o nosso ensino foi escrito, como diz Romanos capítulo 15, verso 5. O que está escrito para nosso ensino foi escrito, para nosso exemplo. Amém, amado? Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Volta lá em Daniel, por favor, capítulo 12. E se você não for achado inscrito no livro, para onde tu vai? Alguém teve coragem de falar. Para onde você vai? Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitar, fala assim, 600 anos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, 600 anos Daniel teve a visão do que aconteceria agora. 600 anos antes de Cristo. Já fazem 2025 anos que Jesus veio. Então você soma com mais 600 anos antes de Cristo, são 2625 anos que nós estamos lendo essa palavra hoje. 2625 anos depois
estamos lendo essa mesma palavra e estamos vendo o que vai acontecer, o que Jesus disse depois que nasceu, depois de 30 anos de vida, começou a pregar o Evangelho e ele anunciou que iria, mas iria voltar para buscar aqueles que deram a sua vida para Jesus, e os seus nomes estão escritos no livro da vida. Louvado seja Deus. Oh! Me bateu uma angústia muito forte essa semana, quando eu comecei a ser tratado pelo Espírito a esse respeito, e o Espírito gemendo dentro do meu coração, na minha alma, o pouco caso que a igreja está fazendo, que nós como igreja estamos fazendo com o sacrifício de Jesus. Pouco caso, porque se fizesse muito caso, nós seríamos mais fiel a Ele, procuraríamos estar mais perto dEle, mas não estamos. Irmãos, não levanta a mão, por favor. Eu sei que aqui tem muita gente que está na campanha de terça-feira, e eu pedi para levantar pelo menos uma hora antes, está orando, jejuando, pelo menos uma hora de jejum. Se você entrou nessa campanha e está fazendo isso, eu posso até dizer para você, eu te garanto que Deus vai te responder, louvado seja Deus. Mas muitos fizeram o voto e não fazem isso. Sabe por quê? Porque estão com preguiça, ou porque tem que sair correndo não sei para onde e fazer não sei o quê. Então, o dia da sua amargura, Deus vai dizer assim, que você me procurar, eu vou falar para você procurar os seus afazeres, porque eu não vou te responder. Eu marquei muita gente com Provérbios, eu até escrevi errado o capítulo. Eu coloquei lá para vocês capítulo 7, verso 17, é capítulo 8. Coloca na tela, depois a gente volta em Daniel. Olha só o que Deus diz: eu amo os que me amam, os que me procuram, mas é para procurar só no dia da necessidade? Diga comigo, relacionamento. Diga de novo, relacionamento é a base de tudo para receber as bênçãos de Deus. É relacionamento, querido. Você tem que desenvolver um relacionamento com Deus. Verso 18. Riquezas, agora preste atenção. Aqui todo mundo quer. Eu te garanto para você que todo mundo aqui quer. Mas só vão ter isso aí se tiver um relacionamento com Deus. Amém, amados? Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Oh, glória a Deus. Ou seja, se você está ligado com Deus, você não será injustiçado. Se você estiver ligado com Deus, as riquezas de Deus serão suas, porque você se tornou filho, e se é filho, é também herdeiro. Amém, amados? Porém, nós estamos vivendo dias de relaxo. A fé está se esfriando, o amor está se esfriando. As pessoas, talvez você pode até pensar, poxa, o pastor fica batendo essa tecla. Pessoas, querido, que quando começou na fé, ela não perdia um culto. Não perdia um culto, terça, quinta, domingo estava aqui. E agora já não tem mais tempo de estar os 3 cultos na semana. Mas, preste atenção, mas, se o marido ficar fora a semana, mesmo que for em trabalho, essa pessoa, a esposa, em casa, ela vai ficar estranha, vai sentir falta. E o maridão lá fora, trabalhando, ainda que esteja trabalhando, ele vai sentir saudade de casa. Sente ou não sente? Bom, eu sentia quando eu ficava fora. Minha esposa chegava em casa, misericórdia. Ela vinha correndo assim, eu tinha que preparar o corpo aqui para ela pular e eu agarrar. Ainda bem que ela era pequenininha, magrinha. Então, amados, eu sei a falta que a gente faz para a esposa em casa, e eu sei a falta que nós fazemos para ela na nossa ausência. Poxa vida,
Agora, nós estamos vivendo tempos que não valorizamos o tempo de ter tempo para Deus. Não valorizamos o tempo que deveríamos tirar para ter tempo para Deus. Mas quando o negócio entorna, que a coisa fica feia, que tudo começa a dar errado, a notícia mal chegou, a morte chegou, o câncer chegou, outra desgraça chegou, a miséria chegou, o que a gente faz? Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Querida, a oração pode ser atendida, porém vai levar tempo, sabe por quê? Até você restaurar novamente a sua comunhão com Deus, isso vai levar tempo. Mas se você estivesse na comunhão, hora que a coisa ruim chega, bate o joelho no chão, Senhor, Ele olha para baixo e fala assim: beleza, eu e você somos um, nós somos pai e filho, oh glória, amém, amado? Não precisa restaurar a comunhão, você já vive nela. Irmãos, eu falo para vocês algo que talvez vocês duvidem, mas está aí a minha esposa, e quando meus filhos estiverem aqui, vai estar conosco dia 20 agora, Rafael vai estar aqui, nós vamos começar 9 da manhã, todas as igrejas vão estar aqui, é só para obreiro, liderança, mas já vou adiantando. Então, nós estaremos aqui. Pergunta para o Rafael, porque no culto da noite ele vai estar no domingo dia 20, pergunta para o Rafael, e a hora que os outros filhos estiverem aqui, pergunta para eles, te dou o telefone do meu primeiro pastor, pergunta para ele como era eu na minha conversão e durante os anos que eu congreguei com ele. Pergunta para o outro, esse não tem jeito, mas você pode perguntar para o vice-presidente da obra da Igreja Evangélica Arca, como que era o Celino servindo a Deus nesse ministério. Pergunta para o pastor que foi presidente desse ministério, quando eu fui para ele congregar nesse ministério, Jesus Cristo é o caminho. Pergunta como era eu servindo nesse ministério antes de assumir uma liderança pastoral. Eu era entregue à obra, eu era entregue ao meu Senhor, eu adorava, eu amava e amo até hoje, louvado seja Deus. Quando sentado nas poltronas, eu não tinha vergonha de levantar minha mão e dizer: Deus, eu te amo, obrigado pela tua salvação na minha vida, porque eu sabia de onde Ele tinha me tirado. Porém Jesus disse assim: olha, quem muito foi perdoado, muito ama. Ou seja, quem tem a consciência de onde Deus tirou você, de onde Jesus tirou você, então você não tem vergonha de mais nada, você só quer adorar, você quer servi-lo, você quer agradá-lo, honrá-lo, porque Ele te salvou, aleluia, oh glória. Você pode se ofender, não tem problema, mas tem muitos crentes aqui, ó, que tem vergonha de se manifestar nos lugares que frequenta como cristão, tem vergonha de se manifestar como cristão no lugar que frequenta. E Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar deles, e vai ficar de fora. Ah, mas você quer que eu fique falando de Jesus para todo lado? Para isso Jesus te salvou. Para isso Jesus te salvou, não foi para você ficar quieto não, está escrito que Ele te salvou para você ser canal de bênção na vida de outro, para salvar outros. Não foi para ficar mudo não, para ter uma vida dupla não. Ele te salvou para você ser santo, fiel a Ele. Repito, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Oh glória, irmã, eu vou contratar nem for umas 10 para dar esses glórias. Isso mesmo, não para de dar glória não. Só hora que eu falar do capeta que ele é ruim, você não dá glória não, tá? Essa irmã é uma bênção. Irmão, ela não vai embora. Ela parou ali, agora há pouco estava eu, irmã. E aí? Tá. Nelly. Estava lá conversando com a irmã Nelly. O culto está para começar e a irmã parou perto. Aí ela olhou bem para nós dois e falou assim: dá licença aí que eu preciso dar um abraço no pastor, que eu duvido que a conversa aí vai demorar. Acaba o culto, ela não vai embora sem me dar um abraço.
Verdade, irmão. Acaba o culto, ela não vai embora sem me dar um abraço. Ela vem e me abraça assim: ah, pastor, eu amo tanto o senhor. Fala para o pastor escutar, hein? Pode falar. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Então a gente abre esse espaço aqui para dar uma descontraída em vocês, para não ficar tenso, para vocês abrir a mente e entender aonde a gente quer chegar. Volta lá em Daniel 12, 29. 3. Os que forem sábios, escuta isso, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzirem, se você não se omitir, se você se assumir como cristão e evangelizar, amém? E os que conduzirem muitos à justiça, brilharão como estrelas sempre e eternamente. Ai não, eu sou da igreja, mas eu só vou lá na igreja, ninguém precisa saber que eu sou cristão. Tu vai se lascar, pelo amor de Deus. Ninguém precisa saber que eu sou crente. Sabe por que você não quer que ninguém saiba? Por causa do testemunho que você dá lá fora. Às vezes é vergonhoso para falar que é crente. Verso 4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber, a ciência, se multiplicará. Bora. Então eu, Daniel, olhei, e eis que outros 2 anjos estavam em pé, às margens do rio, um de cada lado. Agora daqui para frente você vai ter que ler para entender. Eu não posso ir mais aí, porque vai complicar. Preste bem atenção. Daniel, 600 anos antes de Jesus, ele tem a visão do arrebatamento, ele já tem a visão do livro da vida, que esse livro ainda não tinha sido comentado por nenhum outro profeta. Depois, não tinha assim, pelo profeta Isaías, mas os dois são contemporâneos. Mas note bem o que eu estou pregando para você nessa noite. Eu estou preparando você para uma salvação genuína. Eu não quero que você se perca, porque eu sei que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ser salvos. A pergunta é: você quer ser salvo? Desse lado aqui, quem quer ser salvo? Desse lado aqui. Desse lado, quem quer ser salvo? E se eu perguntasse agora: você tem certeza da tua salvação? Acredito que muda, né? Muda um pouco. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim: ai pastor, eu nem sei se eu vou ser salvo. Rapaz, como você não tem certeza? Ah, então, né pastor, é que... é que... Ou você abre mão de tudo nessa terra para ser fiel a Deus, ou você não terá o seu nome inscrito no livro da vida. Infelizmente. Infelizmente. E dói no meu coração isso. Dói no meu coração. Você já pensou? Um menino de 8 anos morre, vai para o inferno. 8 anos. Aí Jesus cata ele para o colarinho, puxa para trás. O diabo grita: ele é meu! Quantos anos tinha a criança? Ah, mas não é inocente? Que dirá você aí, marmanjo? Dirá você, menina, menino, que fica com a vida torta aí fora, enganando pai e mãe. Você não engana Deus, não. Escuta, Jesus pega ele, traz de volta, mas o diabo está brigando: ele é meu. Não, não é teu mais não. A família dele, os pais dele é crente, não ensinou direito, mas agora está lá orando para eu devolver ele. Então vou dar mais uma chance. Jesus traz o menino de volta, glória a Deus. Hoje já é pastor, tantos anos se passaram. Hoje ele é um pastor porque Deus teve misericórdia. Mas é todo mundo que acontece isso? Você quer pagar para ver? Quer morrer e descer para o inferno e alguém está orando aqui para você: oh Deus, salva lá, busca de volta, Senhor. Eu acho que não precisa disso, precisa? Você tem que estar assim, ó,
Igualzinho, eu penso comigo, igualzinho Lázaro. Lázaro, vem para fora! Como é que é? Vou não. Vou não, aqui está melhor. Vou não. Lázaro, ixi, eu conheço essa voz. É a voz do meu Senhor. Mas eu não quero ir não, aqui está melhor. Já estou no seio de Abraão, vou fazer o que aí de novo? Aguentar Marta e Maria, essa galera toda aí, deixa eu aqui. E Jesus traz ele de volta, para que o nome de Deus fosse glorificado naquele dia e dali para frente, para a glória do Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amados, capítulo 21 de Apocalipse, não, 14 de Apocalipse, nós estamos encerrando. Verso 6. Preste atenção agora que nós vamos ler bastante para eu encerrar. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele. Tem gente aqui que eu poderia contar dois, só dois está bom, e alguém aqui dá um glória a Deus bem gostoso, como está pedindo ali. Olha, nem esperou, glória a Deus, aleluia! Pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Pense nisso, as tuas atitudes, o que você faz, o que você fala lá fora. Adora a Deus. Pense nisso. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Não vou nem entrar nessa questão aqui, que se eu falar para você quem é a Babilônia, você fica louco. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de quem? Deus é bom, irmão, Deus é bom. Ele é bom agora. No dia do juízo não será não. Amém? Beberão do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura. Diga comigo, a mistura da fúria de Deus é a misericórdia. Então a ira vai se manifestar sem misericórdia. No cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quem quer ir para lá? Ser atormentado por fogo e enxofre? Tem alguém aí, candidata? A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Você está sendo muito bobo, trocando as coisas desse mundo, trocando Deus pelas coisas desse mundo. Faz isso não, pelo amor de Deus, faz isso não. Faz isso não. Quem te trouxe para cá foi Ele, então valorize isso. Apocalipse 22, 12. Tem mais texto para ler ali, mas eu não vou ler não. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães. O dia que você estudar isso, se você quiser, estuda qual é o valor que um cão tinha para um judeu. Ficam de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica. Uau! Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Oh glória! O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga. Aquele que ouve, diga.
Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fazer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Irmãos, não tem mais o que falar. Não tenho mais o que falar. Porque o que está escrito, está escrito. E a decisão é sua. Você quer ter uma vida santa ou uma vida promíscua? Você quer valorizar mais as coisas de Deus ou as coisas dessa terra? Você quer fazer o quê? A decisão sempre vai ser sua. Não é minha. Eu já tomei a minha. E eu vou para o céu. Irmão, eu vou para o céu. Oh, glória, irmão. Não vai se dar bem lá em cima. Você vai ver. Eu vou para o céu. Você quer andar no seu pecado? Ande. Porque o que está limpo, limpe-se mais. E o que está sujo? Então para de ficar na bobagem, só um pouquinho. Já mergulha logo na lama. Para de ficar só mais ou menos na sujeira. Já embola na lama mesmo. Já embola na lavagem. Já embola no pecado. Já vai ser condenado mesmo. Então faz o que tiver que fazer. Faça com tudo. Não fica medindo, não. Ah, não, só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Não, irmão. Está sujo? Suje-se mais ainda. Mas se você já está limpo, limpe-se mais ainda. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ame Deus acima de todas as coisas. Não permita que o diabo te engane. Não deixe a ciência, através de celular, notebook, sei lá quantas coisas mais tem por aí, te enganar, não. Procure mais o que é de Deus do que as coisas dessa terra. Procure mais se aproximar do Senhor Jesus. Irmãos, esses metais que estão sendo colocados em comida, irmãos, já faz algum tempo, faz bastante tempo, eu não como nada industrializado. Não como nada industrializado. Eu não como milho verde latinha, eu não como salsicha, eu não como carne empacotada, eu não como nada, bolacha, nada, eu não como nada disso, já faz muito tempo. Porque desde quando eu descobri que eles estão injetando coisas nas comidas industrializadas, eu parei de comer. E eu tenho falado isso na igreja, já falei várias vezes. Agora, se você quer continuar comendo para te fazer mal, desenvolver um monte de doença, então o problema é seu. Está aí as coisas para você enxergar. Daqui a pouco vem inflamação nos ossos, na junta, na coluna, não sei na onde, é dor de cabeça, é pressão alta, é pressão baixa, é um monte de tranqueira. Ah, não, mas é tão fácil comprar uma latinha de milho verde do que comprar uma espiga e cortar ela. Ah, é tão fácil comprar uma salsicha. Ah, é tão fácil comprar uma carne empacotada. Vai comprando, meu filho, vai comprando. Consome bastante mesmo. E você vai ver como que as coisas vão ficar ruins para você. Procure comer mais saudável. Coma mais saudável. Amém? Porque o seu corpo é templo do... Fica de pé, por favor.